Olá, acho que já me conhecem da história, sou Giovanni, espero que continue aqui conosco acompanhando o desfecho dessa história cheia de surpresas. Ricardo chama Pietro para lhe mostrar o sítio por fora. Giovanni se junta a eles, e os três conversam sobre as melhorias e sobre como o lugar havia evoluído desde que passaram a morar ali. Foi quando um carro chegou em velocidade um pouco acima do normal e freou bruscamente. Giovanni olha na direção do veículo e, em seguida, se vira para Ricardo. Era Fabrício, que já desce caminhando em direção a eles, com certo ar de raiva. Ricardo, por que você não foi me procurar? Por que veio direto para cá? Eu estava preocupado, sabia? Acredito que saiba por que não fui, Fabrício. Andaram inventando coisas para você. Nós precisamos conversar. Não, não precisamos, Fabrício. Você segue sua vida e eu sigo a minha. Você está inventando isso porque provavelmente esse cara aí entrou na jogada. Fabrício, é melhor você ir embora. Você não sabe o que está falando. Não sei? Então por que esse seu sumiço? Não foi lá em casa, agora chego aqui e vocês estão com esse cara aí. Por que não disse quem ele é? Pensei não ser importante para você. Mas já que pergunta, esse é um grande amigo da família. Pietro, muito educado, se aproxima. Em seu pensamento, se Fabrício tentasse agredir Ricardo, ele interviria. Estende a mão. Olá, sou Pietro. Estou aqui a pedido do Giovanni, pai do Ricardo. Estou organizando um trabalho para ele. Como conheço a família há algum tempo, vim hoje conhecer o sítio também. E, não que interesse, mas sou casado, e muito bem casado, meu caro. Ricardo, você precisa vir comigo. Precisamos conversar, diz Fabrício, fingindo não dar importância ao que Pietro disse. Não, Fabrício, não preciso e não irei. Não temos nada a conversar. Fabrício tenta partir para cima de Ricardo, exigindo explicações. Ricardo então fala o endereço, a rua e o sobrado para Fabrício, dizendo que aquilo já era o suficiente que, se ele não fosse embora, chamariam a polícia. Isso não foi ninguém que me contou, Fabrício. Eu estava lá. Eu vi tudo no dia em que sume. Eu vi tudo. Ricardo, isso não acabou. E isso não vai ficar assim. Vai sim, Fabrício, até porque você está me ameaçando na minha casa e com testemunhas. Fabrício sai com ódio, entra no carro e acelera, indo embora. Que rapaz descontrolado, hein? Comenta Giovanni. Nem fala, pai. Bem bolada essa do trabalho, Pietro. Não, Ricardo, não foi uma jogada. Eu já iria lhe perguntar se você não quer ir trabalhar comigo. Sério? Me pegou de surpresa, fiquei até sem ação. Risos. Calma, não precisa responder agora. Pense primeiro no que você quer fazer. Eles conversam mais um pouco e dão uma volta pela fazenda. Por volta das 4 da tarde, após o lanche, Pietro diz que precisa ir, pois terá que buscar Thales no aeroporto. Já no carro, diz a Ricardo. Minha casa estará sempre aberta para você. Você sabe disso, não é? Sei sim. Obrigado. E obrigado por hoje. Pietro então vai embora. À noite, Giovanni vai até o quarto do filho, que ouvia a música. Bate a porta, e Ricardo pede para ele entrar. Oi, pai. Senta aqui. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Oi, meu filho. Está tudo bem, sim. Sem problemas. Só vim te ver, conversar um pouco. Está melhor dos machucados? Estou sim, pai. Na verdade, os machucados são o de menos, pelo menos esses externos. Meu filho, eu nunca quis entrar na vida de vocês, sempre os deixei livres. Mas tenho notado que meus dois filhos carregam muitos conflitos internos, em esferas diferentes. Não quero fazer com você o que fiz com Renato. Quero ser seu amigo, quero que saiba que pode contar comigo para tudo o que precisar. Sim, pai. Eu sempre soube disso. Para mim, o senhor sempre foi pai e melhor amigo.
Meus problemas é que não sabem lidar comigo mesmo. A propósito, pai, sobre hoje, o que o Fabrício falou. Eu fui morar com ele e não disse nada ao senhor. Acho que mereço lhe dar uma explicação. Ricardo, meu filho, a única coisa que quero é sua felicidade. Essa é a única explicação que preciso ver, não ouvir. A vida é sua. Não estou aqui para dizer o que fazer dos seus dias, mas para ajudar a torná-los melhores, mesmo sabendo que nem sempre isso é possível. Obrigado, pai. Muito obrigado mesmo por me entender. Sempre achei que tivesse nascido errado, que nunca me encaixei em lugares ou grupos. Mas hoje vejo que, com o apoio de quem amamos e de quem nos ama de verdade, tudo fica mais fácil. Sim. E é isso que eu quero. Não que você encontre grupos, mas que se encontre. Falando nisso, e sobre a proposta do Pietro, já decidiu algo? Pai, até agora o que decidi mesmo é que quero retomar a faculdade. Mas, para isso, preciso de um emprego. Por isso ainda não sei se aceito ou não. Meu filho, você sabe que pode contar comigo. Se quiser, continuo pagando sua faculdade. Eu sei disso, pai. Mas vai ser bom para mim trabalhar. Afinal, já sou um homem, não é? E também não quero mais ficar com o tempo livre e a mente vazia. Por isso achei a proposta do Pietro interessante. Quanto a isso, não posso intervir. Você está pensando no que é melhor para você. Mas, se não quiser ir para lá, meu quadro de funcionários está completo, ainda assim posso ver o que dá para fazer na empresa. Vou decidir até o final da semana. Mas, como o senhor mesmo disse, já está completo. Em time que está ganhando não se mexe, não é assim que falam? Risos. É sim. Risos. Bom, qualquer coisa que decidir, precisando de mim é só falar. Vou me deitar, amanhã começo cedo. Boa noite, meu filho. Dorme bem. Boa noite, pai. Dorme bem também. Giovanni abraça o filho e segue para seu quarto. Ricardo se levanta, coloca uma música, ao menos até pegar no sono, e volta a se deitar. Em sua cabeça, começa a repensar tudo o que vinha passando. Tantos acontecimentos. A mente fica a mil. Virando de um lado para o outro, Ricardo acaba amanhecendo. Após um leve cochilo, desperta assustado às 8 da manhã. Levanta, toma banho e desce para o café. Dona Catarina já o aguardava, como sempre com uma bela mesa posta. Os dois conversam entre risos, lembrando das boas situações vividas ali. Às 9h30, o telefone toca. Ricardo corre para atender, pensando que poderia ser seu pai. Olá, bom dia. Tudo bem, Ricardo? Oi, Pietro, bom dia. Tudo ótimo. Queria saber se você vai se ocupar agora. Gostaria de dar um pulo aí. Não, não vou me ocupar, pode vir sim. Ricardo desliga o telefone e volta a conversar com Dona Catarina. Cerca de 40 minutos depois, Pietro chega. Ricardo vai ao seu encontro, mas Pietro faz questão de cumprimentar Dona Catarina também. Bom dia, meu rapaz. Cheguei em ótima hora. Gostaria de tomar um café? Bom dia, Dona Catarina. Tudo bem? Olha, não vou negar não, ainda mais sendo seu cafezinho. Eles se sentam, e Dona Catarina os serve. Ficam ali jogando conversa fora por alguns minutos. Logo depois, Ricardo chama Pietro para irem até a casa grande. No caminho, surge a primeira pergunta de Ricardo. Então, e o Thales? Pensei que viesse com você. Ele veio ontem, mas não quis ficar lá em casa. Disse que seria melhor mantermos como no começo, namorando. Foi para a casa da tia dele. A propósito, senti sua falta essa noite. Ah é? E a do Thales, não? Me desculpe, já entendi. Mas, mudando de assunto, tenho uma surpresa para você. Uma surpresa para mim? Sério? O que é? Vem aqui no carro. Ao chegarem à caminhonete,
Pietro vai até a carroceria e retira a bicicleta de Ricardo, toda arrumada. Caramba, Pietro, nem lembrava mais. Que surpresa! Quanto ficou o concerto? Presente de amigo não se pergunta valor, hein? Risos. Obrigado, Pietro. Você está me deixando mal acostumado, diz Ricardo, abraçando o amigo. E então, pensou na nossa conversa de ontem? Chegou a alguma conclusão ou quer mais um tempo? Pensei sim, e conversei com meu pai ontem. Eu preciso de um trabalho mesmo, só não sei se vou preencher suas necessidades na empresa. Ricardo, eu preciso que você tenha disponibilidade. Tendo isso, tenho certeza de que será fácil para você. Risos, disponibilidade é o que eu tenho de sobra. Afinal, como você mesmo dizia, a única coisa que eu fazia era dormir. Então vamos lá dar uma olhada. Assim você conhece melhor o lugar e o restante do pessoal. Mas agora? Você me pegou de surpresa, mas tudo bem, vamos sim. Só vou trocar de roupa. Ricardo segue com Pietro até a empresa onde ele trabalha, que pertence ao tio de Pietro. Lá, Pietro apresenta Ricardo a todos. O que mais o impressiona é que todos tratam Pietro por senhor, além do carinho evidente que nutrem por ele. Normalmente, quando o chefe chega, todos se calam. Com Pietro, eles correm para agradá-lo. Um senhorzinho se aproxima deles, trazendo uma pasta com alguns papéis. Senhor, aqui estão os documentos que pediu para liberação. Seu tio ligou mais cedo, disse que chega amanhã, mas não vai passar aqui. Veio apenas fechar alguns negócios. Porém, pediu para falar com o senhor. Muito obrigado, senhor Eloy. Irei ao hotel amanhã. Obrigado pelos papéis. O senhor se retira. Pietro observa os documentos por alguns instantes e então olha para Ricardo. Ricardo, por enquanto você fará o que ele faz. Meu tio é muito exigente com documentação. Sempre que acontece algo, preciso estar presente para respondê-lo. Onde ele manda, eu tenho que ir, é a vida. Pietro, me desculpe, mas qual é exatamente a função dele? Quer dizer, a minha agora. Então, Ricardo, o senhor Eloy trabalhava aqui antes da minha entrada. Ele já trabalhava com meu tio e é extremamente eficiente. Conhece praticamente o pensamento dele. Mas como vai se aposentar, preciso de alguém de confiança para assumir o cargo. Respondendo à sua pergunta, você será meu secretário. Sério? Quanta responsabilidade, espero dar conta. Relaxa, você vai sim. Serei um companheiro de trabalho tranquilo para você. Muito obrigado, Pietro. Por tudo. Você é mais que um amigo. Não me agradeça. Essa foi a forma que encontrei de manter você por perto. Agora poderei te controlar. Risos. Pietro termina de mostrar o restante da empresa. Ao apresentar sua sala, que será dividida com Ricardo, pergunta: Então, Cardo, quando você pode começar? Cardo? Ganhei outro apelido? Pode ser agora mesmo. Não vou fazer nada hoje, e já começo aprendendo. Tudo bem. Amanhã você traz os documentos. E espero que só eu te chame assim, vai ser meu jeito. Espero que não seja como o Denis te chamava. Você foi o primeiro. Denis tinha outro jeito de me chamar, responde Ricardo, abaixando a cabeça. Pietro explica o funcionamento da empresa. Ricardo fica um pouco aéreo, mas demonstra muito interesse. Todos notam a forma diferente com que Pietro trata, mas ninguém comenta nada, apenas observam o modo como Pietro olha para Ricardo. 5 meses se passam desde a contratação. Ricardo se dá muito bem com todos e retoma as aulas na faculdade. Tudo corria bem. Numa terça-feira, Ricardo estava concentrado organizando alguns papéis quando seu celular toca. Número desconhecido. Ele pensa em não atender, mas muda de ideia. Do outro lado, uma voz masculina. Oi, Ricardo, por favor, não desliga. Sou eu, Fabrício. Preciso falar com você, é sério. O que você quer, Fabrício?
Estou no trabalho, não posso ficar no celular. Eu sei. Serei breve. Me senti na obrigação de avisar. Assim que puder, procure um hospital. Descobri hoje que sou soro positivo. Quando puder, faça o teste, por favor. Achei que fosse só uma gripe com problemas respiratórios, mas o médico disse que não. E pediu que eu avisasse todos com quem tive relações. Era só isso. Fique bem. Ricardo permanece alguns segundos com o celular junto ao rosto, olhando para o nada. Seu corpo começa a tremer. Até então, aquilo era um problema distante, desconhecido em sua singularidade. Ele sai pela empresa à procura de Pietro. Ao encontrá-lo: Pietro, posso sair mais cedo hoje? Preciso resolver uma questão. Pode sim, Ricardo. Mas aconteceu alguma coisa? Você está pálido. Posso ajudar? Não, está tudo bem, é só porque levantei rápido. Estou indo. Obrigado, Pietro. Ricardo desce rapidamente as escadas, pega a bicicleta e segue para uma clínica. Lá, se informa sobre o processo e o valor do exame, pedindo certa urgência. Após a coleta, o enfermeiro informa que o resultado sairia entre 10 e 15 dias. A partir dali, Ricardo passa a pesquisar tudo a respeito. No trabalho, torna-se mais introspectivo. Pietro tenta arrancar algo dele, mas sem sucesso. Durante esses dias, Ricardo frequenta a clínica com frequência. No 13º dia, o resultado fica pronto. Ricardo passa cedo pela clínica. Ao receber o papel, a moça lhe dá algumas instruções sobre o exame. Ele sai dali e segue para a Praça Central. Senta-se e fica ali, revendo toda a sua vida enquanto observa aquele papel. Suas pesquisas haviam colocado ainda mais coisas em sua cabeça. Se desse positivo, como seria a sua vida dali em diante? Decidido a acabar com aquela tortura, abre o exame direto na parte do resultado. Ao ler não reagente, Ricardo se ajoelha e começa a agradecer a Deus. Estava em pânico. Ele então para pensar em Fabrício. Se para ele aquela espera já havia sido uma angústia imensa, imagina o peso para quem carrega essa realidade. Ricardo pensa se não deveria ligar, ao menos para saber como Fabrício está. Ricardo segue para o trabalho. Pietro percebe que ele parecia mais aliviado, ao menos havia voltado a conversar normalmente. Após retornar do almoço, Ricardo pega o celular e liga para aquele mesmo número. Alô, por favor. Fabrício? Oi, é ele. Pois não? Fabrício, sou eu, Ricardo. Queria saber como você está. Me diga você, como está? Já pegou o seu resultado? Fabrício, não quero brigar. Só quero saber se você está bem, apenas isso. Eu te perguntei se já pegou o resultado. O meu deu não reagente. Que bom, Ricardo. Então apague meu número do seu celular e não me ligue mais. Afinal, não devo nada a você. Pensei que pudesse ter passado algo, mas já que não, nada mais existe entre nós. E também não teria como ter passado algo a você. Não, Fabrício. Já fazia mais de um ano que eu não era importante para você. Você tinha coisa melhor na rua, mas isso não vem mais ao caso. Não mesmo. E se era só isso, não preciso da sua pena. Passe bem. Fabrício desliga o telefone na cara de Ricardo, que fica apenas olhando para o celular. Quando se ajeita na cadeira para retomar o trabalho, Pietro, que estava encostado na porta e ouvirá toda a conversa, diz: Então era por isso que você estava agindo daquela forma, não ia me contar? Oi, Pietro, desculpa. Eu não sabia o que fazer. Fiquei com muito medo. Nem eu sabia como reagiria se fosse diferente. Entrei em pânico, e ainda teria que conversar com você, afinal nós. Eu usei preservativo, Cardo. Acho que você não lembra mais. Foi tão ruim assim que apagou da memória? Na verdade foi maravilhoso. Mas, por tudo que conversamos depois, preferi nunca mais relembrar, até agora, quando você precisou saber.
Ricardo, sempre que precisar de mim, eu vou estar aqui. Você não precisa passar por nada sozinho. Se fosse verdade, eu estaria do seu lado, e te garanto que ainda sentiria o mesmo por você. Obrigado, Pietro. Obrigado mesmo. E me desculpa por não ter contado. Fiquei completamente desnorteado. O tempo passa, e Ricardo se firma cada vez mais na empresa e também na faculdade. Era 15 de novembro, um feriado. Pela manhã, Ricardo lia um livro no sofá quando o telefone residencial toca. Alô, pois não? Oi, Ricardo, meu filho, tudo bem com você? Oi, mãe. Tudo bem sim. E com vocês? Estamos bem. Ricardo, a Elisa e o Brian estão indo para aí. Devem chegar por volta das 5 da tarde. Será que você ou seu pai podem buscá-los no aeroporto? Claro que podemos, mãe. Vou avisar o pai. Está bem então, filho. Depois ligo novamente. Tudo bem, mãe. Fiquem bem vocês também. Tchau. Ricardo avisa Giovanni, que se empolga, afinal fazia tempo que não via o neto. Às 4 da tarde, eles seguem para o aeroporto. Por volta das 5h15, chegam. Ao ver Brian, Ricardo pega no colo, o menino o abraça com tanta força que parecia estar vendo um deus. Já a caminho do estacionamento, Ricardo comenta: Elisa, você parece abatida. A viagem foi tão cansativa assim? Foi um pouco, Ricardo. Em determinado momento fiquei meio enjoada, mas passou. Acho que é falta de costume. E como estão as coisas lá em São Paulo? Tudo tranquilo, seu Giovanni. O clima é que é meio complicado, mas estamos nos adaptando. E por aqui, como andam as coisas? Tudo do mesmo jeito. Nada de muito diferente. Brian, como você cresceu? Nas fotos que você mandava, Elisa, parecia menor. Cresceu e está danado. Veio a viagem toda chorando, só parou quando descemos e comprei um pirulito. Já ia começar de novo, mas foi só te ver, Ricardo, virou outro. Então, Elisa, vocês querem ir para o sítio ou para a casa do seu pai? Vamos agora para meu pai, seu Giovanni. Depois passamos o restante dos dias com vocês no sítio, pode ser? Claro que pode. Quando quiserem, é só ligar que vamos buscar vocês. Eles chegam à casa do pai de Elisa. Na despedida, Brian começa a chorar, não querendo largar o tio, mas Elisa consegue convencê-lo. Giovanni reforça que, quando ela quiser ir ao sítio, basta ligar. No dia seguinte, às 8 da manhã, Elisa liga perguntando se podem ir. Giovanni confirma e se oferece para buscá-los, mas Elisa diz que o pai os levará. Ao chegarem, ela se surpreende com o comportamento de Brian, ele mal liga para a mãe, o que a deixa mais tranquila, permitindo que respire um pouco. Estou impressionada com o Brian. Você precisa me ensinar o truque, Ricardo. Ele não fica tranquilo assim com ninguém, nem na escolinha. Ricardo não faz por menos, leva Brian para tomar sorvete, o leva ao trabalho e o apresenta com tanto orgulho que parecia um troféu. Os amigos se encantam com o pequeno, e Pietro o apelida de o anjinho da família. Durante a estadia de Elisa, Brian só quer saber do tio. Quando Ricardo precisa trabalhar, ele gruda no avô, e Giovanni se apaixona ainda mais pelo neto. Elisa comenta, quase sem perceber, que Renato saía cedo e voltava muito tarde, tendo pouco contato com Brian. Isabel também estava mais distante, envolvida com suas próprias preocupações. Brian via pouco a avó. Giovanni percebe tudo, mas nada comenta. Sabia bem quais eram as preocupações de Isabel. 8 dias depois, Elisa decide retornar para São Paulo. No dia 23, um sábado, ela parte deixando Brian e Ricardo profundamente tristes. Brian vai chorando, sem escolha, acompanhando a mãe. No dia 27 de dezembro daquele ano, uma sexta-feira, Ricardo chega do trabalho. Não teria aula naquela noite. Ao entrar em casa, pensa em tomar banho e comer algo, mas ao subir o primeiro degrau, o telefone toca na sala. Ele volta para atender.
Oi, Ricardo, meu filho, sou eu. Estou ligando para avisar que a Elisa está hospitalizada novamente. Ela foi internada hoje. Mãe, como assim? Ela se machucou? Sofreu algum acidente? Ricardo, ela não contou a vocês quando esteve aí? Contar o quê, mãe? Ela não falou nada, responde assustado. Elisa tem um tumor no cérebro, meu filho. Tudo começou com fortes dores de cabeça e muitos enjoos, principalmente quando ia cozinhar. Achamos melhor que fizesse exames. Foi quando descobriu que estava grávida de quase 3 meses. As tonturas, os desmaios e os enjoos aumentaram. O médico pediu novos exames para avaliar ela e o bebê. No dia 20, à noite, ela passou muito mal, começou a ter um sangramento contínuo. Seu irmão a levou às pressas ao hospital. Mesmo sem completar 3 meses, os médicos tentaram uma cerclagem, mas foi inútil, ela perdeu o bebê. Ficou em coma por um curto período e voltou para casa no dia 22. Já no primeiro exame, o médico detectou o tumor. Mas ela acreditou que poderia ao menos levar a gestação adiante e escondeu a notícia do Renato. Ao sair da clínica, me fez prometer que não contaria nada a ele. Em troca, pedi que ela contasse a vocês e ao pai dela. Renato a levou novamente hoje para o hospital. Segundo os médicos, precisarão operá-la, mas não deram muitas esperanças. O tumor é maligno, e ela demorou demais para autorizar a cirurgia porque queria salvar o bebê. Agora, a vida dela corre sério risco. Mãe, quando ela chegou, eu até comentei que parecia pálida. Ela disse que era cansaço da viagem, mas eu senti que havia algo errado. Sim, meu filho. Ela estava grávida e sofrendo muito. Sempre dizia que queria você por perto. Por que você acalma o Brian? Quando ele percebia a dor dela, ficava agitado, e isso piorava tudo. Estou ligando para avisar caso vocês queiram vir, já que não sabemos como isso vai evoluir. Obrigado por avisar, mãe. Assim que o pai chegar, vou conversar com ele e ver o que podemos fazer. Qualquer coisa ligamos antes. Obrigado, um beijo. Ricardo fica perdido, sem saber o que fazer diante de toda aquela notícia. Tenta pensar em alguma solução, em algo que possa mudar aquela realidade. Até que Giovanni entra em casa. Ricardo mal deixa o pai sentar-se e já lhe conta tudo. Giovanni fica horrorizado, afinal Elisa nada havia dito. Sem pensar muito, diz a Ricardo que eles precisam ir para São Paulo, ao menos para ver como ela está. Planejam uma ida rápida. Giovanni faz algumas ligações, deixando seu advogado responsável por tudo em sua ausência. Ricardo liga para Pietro, conta a situação e pede um dia de folga, explicando que o irmão, a mãe e a cunhada precisavam deles. Pietro não oferece resistência alguma, ao contrário, libera Ricardo imediatamente, dizendo que, se precisarem de qualquer coisa, é só ligar. Os dois então partem para São Paulo. Ao chegarem, seguem direto para o hospital. Lá encontram Renato transtornado. Os médicos haviam dito que tudo o que estava ao alcance deles foi feito, mas que, infelizmente, Elisa estava em coma. A única coisa possível naquele momento era esperar para ver se ela voltaria. Porém, deixaram claro que, se isso acontecesse, ela teria sequelas, na fala, na memória, nos movimentos, ou em tudo isso junto. A família enfrentava mais uma provação. Todos estavam tensos. Diante da situação, Giovanni decide que ficarão pelo menos 3 dias. Avisam em seus trabalhos e resolvem permanecer para dar forças a Renato. Ricardo se mantém ao lado do irmão, tentando acalmá-lo. Quando Isabel está com Renato, Ricardo sai pelos corredores com Brian, tentando entretê-lo. Mesmo sem entender totalmente o que acontecia, o menino estava prestes a perder a mãe. Durante a noite, Isabel volta para casa com Ricardo, Giovanni e Brian. Renato permanece no hospital com Elisa. No dia seguinte, retornam todos. Ricardo anda com Brian pelos corredores. Algumas pessoas perguntam se ele é seu filho, tamanha a semelhança. Não, é meu sobrinho, quase isso, responde sempre. Brian pergunta sobre o irmãozinho e sobre a mãe.
Ricardo inventa respostas leves, distraindo o menino para que ele não se desespere. Giovanni se aproxima e diz a Ricardo que Isabel ficará com Elisa para que Renato vá em casa tomar um banho. Ricardo então avisa ao pai que irá até o quarto apenas para ver a situação e volta com Renato. Ricardo segue em direção ao quarto de Elisa. Pouco antes da entrada, vê Isabel em pé. Renato estava abraçado à mãe, com a cabeça apoiada em seu ombro. Ricardo se aproxima devagar. Nota que Renato chorava e dizia algo. Ao se aproximar mais, consegue ouvir. Pelo que fiz, mãe, isso só pode ser castigo por eu ter separado Ricardo daquele Denis. Ricardo franze a testa. Suas sobrancelhas se contraem, as pernas ficam bombas. Ele recua lentamente, entra em um quarto anterior e se encosta na parede. Como assim o Renato me separou do Denis? Mas o Denis não foi embora porque quis? Meu Deus, será que o Renato tem algo a ver com isso? As memórias de Denis voltam com força. O coração acelera. Uma mistura de dor, saudade, agonia, raiva, amor e desespero. Ricardo tenta, por alguns instantes, organizar aquele turbilhão. Decide então voltar. Isabel e Renato já haviam entrado no quarto. Renato se afasta para sair. Ricardo passa por ele, aproxima-se de Elisa. Isabel olha para Ricardo, ele a encara com um olhar carregado de desconfiança. Isabel percebe, mas não diz nada. Ricardo pergunta se Elisa havia melhorado. Ambos respondem que estava na mesma. Ele se aproxima da maca, observa Elisa deitada. O coração dispara. Permanece alguns segundos olhando para ela, sem conseguir entender o que sente, e se afasta. Renato pergunta por Brian. Está com o avô, responde Ricardo. Renato avisa a mãe que vai sair e já volta. Antes que Isabel responda, uma das máquinas conectadas a Elisa dispara um alarme. Todos se aproximam, sem saber o que fazer, exceto Ricardo, que sai correndo em direção à enfermaria. Ele retorna com enfermeiros e um médico. Pedem para que todos se retirem. As máquinas são desconectadas, e Elisa é levada para outra sala. Renato entra em desespero. Cerca de 20 minutos depois, um dos médicos sai e se dirige à sala de espera. Por gentileza, o marido. Sou eu, doutor. Renato. Renato, fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas, infelizmente, ela teve morte cerebral. Renato desaba. Tudo parecia acontecer rápido demais. Ele se joga ao chão. Ricardo corre e o ampara. Meu filho, calma, você vai precisar ser forte, diz Isabel, tentando conter o próprio choro. Vai precisar cuidar dos papéis do enterro. Renato enxuga as lágrimas, desnorteado, sem saber por onde começar. Ricardo então toma a frente da situação, percebendo que o irmão estava completamente perdido. Vamos, Renato. Precisamos ver o que fazer primeiro. Liga para o Sr. José avisando o que aconteceu. Mas desde o início ele sabia de tudo e não veio, disse que não dava para sair. Eu sei. Mas agora é diferente. A filha dele morreu. Pode ser a última chance de ele se despedir. Ele precisa saber. Última chance não, nesse caso, é a última mesmo. Eu não gosto de fechar portas para o que não conheço. Acredito que exista muito mais entre o céu e a terra do que nossa pobre e incrédula filosofia consegue imaginar. Mas isso não vem ao caso agora. Liga para ele. Eu vou resolver o restante aqui no hospital. Renato percebe algo diferente em Ricardo. Até então conversavam normalmente, mas aquelas últimas reações soavam estranhas. Ainda assim, ele não diz nada. Apenas liga para o sogro, contando sobre Elisa. Logo depois, começam a organizar tudo. Giovanni, ao ser avisado, segue para o hospital, deixando Brian com Isabel. Providenciam um funeral. No dia seguinte, enterram Elisa. Após o enterro, Giovanni e Ricardo decidem voltar, pois ambos precisam trabalhar. Despedem-se. Ricardo está distante, quase ausente.
Despede-se da mãe e do irmão sem muito contato. Com Brian, porém, não desgruda um minuto sequer. Na hora de partirem, Isabel precisa sair com o menino para que ele não veja a despedida. Mesmo assim, Brian sofre. Dezembro. Ricardo tenta, dia após dia, esquecer aquela cena do hospital, mas ela parece mais forte do que ele. Tudo o que realmente queria era encontrar alguma lógica dentro de todo aquele contexto. Era dezembro, quase um mês após a morte precoce de Elisa. O Natal se aproximava. Isabel, Renato e Brian vão para o sítio passar as festas com Giovanni e Ricardo. São muito bem recebidos por todos, porém Ricardo se mantém mais ausente, passando a maior parte do tempo brincando com Brian. Quando alguma pergunta lhe é direcionada, vinda de Isabel ou Renato, ele responde de forma monossilábica ou não se aprofunda no assunto. Berta também foi convidada. Para Ricardo, ela sempre foi um ponto sensível, mas Berta se assusta, nem quando moravam juntos eles interagiam daquela forma distante. Isabel, por sua vez, conversava normalmente com Giovanni. O que incomodava Berta era perceber que, desde pequeno, Ricardo sempre chamara sua atenção, e ela sentia que algo o afligia. Quando Renato se aproximava de Ricardo, ele logo se afastava, tentando não chamar a atenção dos demais. Berta notou também que a morte de Elisa, mesmo com Renato interagindo mais, havia deixado Ricardo abatido. Teria ele mudado? Ela se questionava. O Natal transcorreu bem. Apenas a família, sem grandes mudanças. Foram dormir mais cedo naquela noite. Na virada do ano, a pedido de Giovanni, Ricardo convida seus amigos. Assim, Osmar, Calissa, Pietro e até Tales, que Pietro já havia apresentado a Ricardo, e que inclusive já tinham passado um fim de semana juntos no sítio, também estavam presentes. Todos foram apresentados, e até então, tudo ia bem. Giovanni e o Sr. Chico cuidavam do churrasco, Dona Catarina e Berta, da comida. Todos pareciam felizes com a união familiar. Porém, certas coisas apenas se camuflam com o tempo, não mudam. Ricardo, sempre prestativo, tentava atender a todos. Entrava e saía da piscina com Osmar. A noite avançava, decidem parar de se banhar, mas continuam bebendo. Por vezes, Ricardo parava e observava Pietro com Tales, Calissa com Osmar. Imaginava como seria se Denis estivesse ali com ele. O choro vinha, mas ele disfarçava. À meia-noite, todos se abraçam, desejando um ano novo de realizações. A festa continua. Giovanni, feliz, levava carne para todos, sempre atencioso, inclusive com Isabel. Ricardo permanecia próximo da piscina com Osmar, Pietro, Calissa e Tales. De vez em quando, Giovanni passava, brincava com eles e seguia. Renato circulava pela área, sempre com um copo de bebida na mão. Por volta das 2 da manhã, todos já estavam bastante alterados. Pietro comenta o prazer de ter Ricardo como amigo e o abraça. Ricardo responde dizendo que Pietro é um irmão, não apenas um amigo. Ao se soltarem do abraço, Osmar diz que também quer um abraço. Ricardo repete que Osmar é outro irmão que a vida lhe deu. Todos bebiam e sorriam, tranquilos. Renato passava por perto e ouviu tudo. Ele juntou a ausência de Elisa aos seus próprios preconceitos e se aproximou de Ricardo, dizendo em tom debochado: "Aí, Ricardo, agora dá aqui um abraço no teu irmão de verdade. Porque, pelo que eu tô sabendo, tu não tem irmão nem enviado." Ele segue em direção a Ricardo com arrogância, como se fosse abraçá-lo. Ricardo coloca a mão no peito de Renato. "Na boa, Renato, não vem falar merda, não." "Ué, eu menti por acaso? Um é aleijado, o outro é viado. Tu abraça esses esquisitos, mas não abraça teu próprio irmão." Renato insiste em se aproximar. Ricardo o empurra novamente, agora com mais força, já nervoso, e então explode. "Renato, não encosta em mim. Você, como sempre, se sentindo melhor que todo mundo, não é? Você se acha um deus. Ou melhor, o próprio Deus. Acha que tem o direito de separar pessoas porque te convém.
Duas pessoas que se amavam, que se completavam. Quando eu precisei, foi ele quem me estendeu a mão. Mas você tinha que se meter, não é? Deus é quem condena. Ou será que no hospital eu ouvi errado? Não foi você quem disse que talvez eu estivesse pagando por ter sido separado de Dennis? Fiz e faria tudo de novo. Aquele viado não ia fazer o que queria na minha frente. Ele devia era ter morrido. Aliás, para mim, todos deviam. Pena que ele só foi embora, não deu tempo de matar, diz Renato, empurrando Ricardo em um ataque de fúria. Isabel corre e se coloca entre os filhos, tentando separá-los. Por favor, Ricardo. Para, meu filho. Renato, por favor, parem. O que eu me pergunto, Renato, é o que ele te fez. Por que tanta raiva? Por que querer ele morto? Por que fazer isso para ele ir embora? Calma, meu filho, diz Isabel, isso é uma festa. Perdoa teu irmão, esquece isso, já faz tanto tempo. Então quer dizer que a senhora sabia de tudo? Sabia que Renato praticamente expulsou Dennis daqui e o acobertou? É isso? Ah, mas por que eu me assustaria com isso, não é? Meu filho, seu irmão não queria que aquilo tivesse acontecido com você. Era só para assustar o menino. Mas o amigo dele te acertou forte, sem querer. Espera aí, o amigo de Renato me acertou? Então não foi um assalto? Você armou tudo pra cima de mim, Renato? Aquilo foi uma armação? Você quase me matou por um capricho teu. Ricardo chorava, vermelho de raiva, sendo segurado por Pietro, tentando ir para cima de Renato, que agora era contido pela mãe. Renato aponta o dedo para Ricardo. Sim, eu fiz. Eu vi vocês naquela padaria trocando o selinho. Segui vocês. Quando ele te deixou perto de casa, estacionei mais embaixo e subi a pé. Vi vocês se beijando. Você acha isso certo? Isso é nojento. Dei uma surra naquele babaca e mandei ele sumir. Mas vocês continuaram se encontrando. Aí chamei um parceiro, era só para dar um susto. Mas ele te acertou daquele jeito. Depois, Dennis foi te visitar no hospital, e eu disse que, se não sumisse, eu te mataria. Mas eu não ia te matar, velho. Tu é meu irmão. Eu só queria o melhor para ti. Você nunca foi meu irmão, Renato. Acho que nem humano você é. Eu nunca vou te perdoar. Você me tirou quem me mostrou o que é amor de verdade. Me tirou minha fonte de carinho, meu chão. Me fez vegetar por anos. Você cumpriu o que prometeu a Dennis, me matou da pior forma possível. Arrancou toda a alegria que existia em mim. Ricardo respira fundo e continua. Por todos esses anos, achei que tivesse sofrido um assalto. Ao acordar, me preocupei com você. Julguei Dennis de todas as formas possíveis por ter ido embora quando eu mais precisei, quando, na verdade, ele só queria me proteger. Me proteger do monstro que, desde criança, me torturava. Me obrigava a ver suas nojeiras, a servir você e aquelas meninas que levava para casa. Seu monstro. E você, mãe, é mãe desse monstro que sempre defendeu. Vocês se merecem. Você nunca foi minha mãe. No máximo, foi o veículo que me trouxe a este mundo. Vocês dois são parte da mesma sujeira. Renato, nunca mais fale comigo. Não me procure. Finja que eu não existo. Porque de mim você só terá desprezo. O clima se torna insuportável. Ricardo já não chorava, seu rosto era vazio, como se lhe tivessem arrancado a alma. Giovanni se aproxima e abraça o filho, tentando retirá-lo dali. Renato chora, de cabeça baixa. Isabel pede perdão em tom baixo. Ao descer com o pai em direção à casa, Ricardo ainda encontra forças para se virar. Ah, e que fique bem claro. Não que seja da conta de ninguém. Mas, para que não reste dúvida, eu sou homossexual. Eu amo o Dennis. Amo meus amigos, porque eles nunca tentaram me matar, nem viraram as costas para mim. Ricardo desce mais rápido que o pai.
Pietro se aproxima e sugere a Giovanni que talvez seja melhor Ricardo ir para a casa dele até Isabel e Renato partirem. Giovanni segura o filho. Meu filho, você quer ir para a casa do Pietro hoje? Me diz, pai, o senhor sabia de tudo isso? Eu sabia que teu irmão se meteu com gente errada, que odiava Denis e da partida dele. Ele me contou que, numa viagem ao Rio, foi até uma favela e entregou o homem que te fez aquilo. Por isso aquelas mortes naquela época. Mas eu não sabia que ele havia planejado tudo, nem que estava diretamente envolvido na partida de Denis. Sabia do teu envolvimento com ele, mas me perdoa, meu filho. Eu não sabia que o amava tanto. Fui covarde por não tentar impedir. Tudo bem, pai. Não importa mais. Para mim, nada mais importa. Minha família é uma caixa de Pandora, nela existem todos os males, menos a esperança. Ricardo segue com Pietro em direção ao carro. Já perto dele, Berta vem correndo e o abraça forte. Meu menino, meu garotinho, o que fizeram com você? Parece que esse sofrimento nunca vai acabar. Ele me tirou tudo, tia. Me deixou vazio. Denis me amava e foi embora para fazer Renato parar. Mas por que ele não ficou e lutou por nós? Meu amor, quando somos jovens não temos muitos refúgios. Às vezes erramos tentando acertar. Eu participei do amor de vocês e sei que Denis só tentou te proteger. Além disso, ele tinha os motivos dele. Obrigado, tia, mais uma vez por estar do meu lado. Eu não queria ter acabado com a noite de vocês, mas essa história estava me matando. A senhora sabia de mim e do Denis? Tudo bem, meu filho. Minha preocupação é você. E perdoe sua mãe, apesar de tudo, ela é sua mãe. Eu sempre soube, meu menininho. Você e Denis sempre se completaram. Minha mãe é a senhora, tia Berta. Quando eu tinha febre, era a senhora que ficava ao lado da minha cama. Sempre me deu carinho e colo. No mundo, eu tenho só vocês dois. Era para ser 3, mas Renato tirou minha alma. Agora conto só com vocês e com meus amigos. Aquela mulher ali só valoriza o filho psicopata dela e o álcool. Pietro pergunta se Berta quer carona. Ela aceita. Ele chama Thales, que também entra no carro. Antes de sair, Pietro fala com Giovanni, pedindo para deixar Ricardo respirar, pois ele precisaria de um tempo. Giovanni concorda, vendo quanto o filho estava agitado naquela noite. Eles seguem. Pietro deixa Berta em casa, depois leva Thales até a casa da tia. Mesmo Ricardo pedindo para Thales ir embora, ele prefere acompanhar o amigo até ali e desconfiar em Ricardo com Pietro. Os dois seguem para o apartamento de Pietro. Ao chegar, Pietro pede que Ricardo tome uma ducha para se aliviar e se acalmar. Sugere que ele fique no quarto, mas Ricardo prefere ficar na sala. Passa a noite sentado, pensando em tudo o que lhe aconteceu, em como sua própria família o traiu daquela forma. Pietro aparece algumas vezes, mas Ricardo insiste para que ele vá dormir, dizendo que ficará bem. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, Ricardo está em pé, olhando pela janela, quando ouve alguém bater à porta. Vai abrir achando que é Thales, mas encontra Giovanni, com os olhos inchados e o semblante abatido. Ricardo se preocupa. Bom dia, pai, entra. O que aconteceu? Foi o Renato? Vocês brigaram? Giovanni o abraça e começa a chorar novamente. Ricardo retribui o abraço, sem entender. Eles entram, e Ricardo fecha a porta. Não, meu filho. Não tem a ver com seu irmão. Eu passei a noite pensando. Devia ter te contado ontem, mas os ânimos já estavam alterados demais. Não posso guardar isso comigo. Já que você sabe, vou contar tudo. Eu imaginava, sim, que o culpado fosse Renato. Só não tinha certeza, até o dia em que tentaram matá-lo. Ele pediu ajuda à sua mãe, e ela me ligou. Fiquei sabendo que estavam no sítio e fui até lá. Ao chegar, ouvi uma conversa entre os dois. Renato dizia que era só um susto, que não queria que tivesse tomado aquela proporção.
O intuito era afastar Denis de você, não te deixar daquele jeito. Nós três discutimos muito, foi então que pediu o divórcio da sua mãe. Ricardo se afasta, encara o pai, senta-se no sofá com os braços apoiados nos joelhos, abaixa a cabeça e respira fundo. Depois volta a olhar para ele. Então o senhor sabia que tudo isso aconteceu por culpa do Renato? O senhor ouviu tudo. Eu voltei do coma e o senhor não me contou nada, mesmo sabendo que eu sofria por causa disso. Giovanni senta-se ao lado do filho, chorando. Ricardo, você tem todo o direito de ficar com raiva de nós. Como família, deveríamos ter te protegido, mas fizemos o contrário. Agora que tudo veio à tona, preciso te contar. Sei que você se sente machucado, ferido, abandonado, traído. Ricardo se levanta, anda até mais à frente, com uma mão nos olhos e a outra na cintura, chorando muito. Então, se eu não tivesse ouvido o comentário de Renato ontem, se ele não tivesse bebido demais e ofendido meus amigos, eu nunca saberia dessa história horrível. Eu ensaiei muitas vezes como te contar. Passava horas pensando. Mas você foi melhorando, e cheguei a falar com meu terapeuta. Ele me orientou a te poupar desse assunto. Depois você foi morar com Fabrício, e eu achei que não devia mexer nisso, você já tinha sofrido demais. Ricardo caminha até a janela, olha para fora, chora, respira e volta a encarar o pai. O senhor quis me poupar do sofrimento, pai. Seu filho ameaçou meu namorado, o homem que mais amei. Ele praticamente o expulsou daqui. Planejou algo que quase me matou. E eu passei anos achando que fui um idiota, que o Denis só me usou. E agora o senhor me diz que um terapeuta, alguém que nem nos conhece, decidiu que eu não deveria saber? Isso era para eu me sentir melhor? Giovanni chora, sentindo o peso das palavras do filho. Você pode me odiar, Ricardo. Pode nunca mais querer me ver. Eu fui omisso, fui relapso como pai. Errei tentando não te machucar mais. Fui falho como pai, como marido, como filho. Mas hoje estou aqui para tirar esse peso das costas. Pensei em entregar seu irmão à polícia, mas a família já estava destruída. Você lutava para viver, e ele, mesmo sendo quem é, estava ameaçado de morte. Eu só consegui bani-lo. Não vi outra saída naquele momento. Eu vi vocês crescerem juntos, mas sempre soube que eram opostos. Eu sou pai de vocês e os amo incondicionalmente. Minha esperança era que um dia você pudesse nos perdoar. Se eu morrer com seu ódio, ao menos não levarei essa verdade comigo. Pai, eu não te odeio. Estou magoado, porque o senhor sabia de tudo e omitiu a verdade por anos. Mas ódio eu não sinto do senhor. Naquela casa, o senhor sempre foi quem me ouviu, quem esteve do meu lado. Discordo quando diz que foi um péssimo pai. O senhor sempre foi maravilhoso. Estou chateado, mas isso passa. De Isabel eu tenho raiva, sim. Sempre deixou clara a preferência pelo marginal dela. Nunca foi minha mãe. E isso não muda nada na minha vida, porque sempre tive a tia Berta. Sobre Renato, prefiro não dizer agora. Mas não se culpe, não foi o senhor quem destruiu sua família. Ricardo volta o olhar para a janela, agora vazio. Giovanni se levanta, segura o ombro do filho e o puxa para um abraço, chorando. Meu filho, me perdoa. Sei que vai ser difícil, mas espero um dia reconquistar seu perdão e sua confiança. Ricardo se vira e, ao ver o pai como nunca antes, olhos inchados, semblante abatido, percebe que ali não era o único precisando de colo. Ele o abraça. Vamos deixar isso por enquanto, pai. Eu só preciso pensar. Como diz a tia Berta, o senhor errou tentando acertar. Obrigado, meu filho. Eu te amo muito. Nunca quis te magoar. Agora vou indo, eles decidiram ir embora hoje. Vou tentar lembrar disso. Se um dia acontecer, dá um beijo no Brian por mim. Diz que eu o amo. Ontem saí tão atordoado que nem me despedi dele. Não quero olhar para a cara daqueles dois. Eu dou o beijo e o recado, sim. Giovanni vai até a porta, segura a maçaneta,
para por alguns segundos e abaixa a cabeça. Antes de sair, se vira. Meu filho, depois do encontro de Renato com Dennis no hospital, no dia da viagem dele, eu fui até seu quarto. Fiquei observando um pouco. Dennis segurava sua mão com as duas mãos dele, cheirava, beijava, chorava muito. Eu o ouvi dizer: "Me perdoa, meu amor, por estar fazendo isso agora, por estar sendo fraco. Não sei como agir. Só não quero que você morra por minha causa. Você é meu mundo. Mas não há outra saída." Eu não entendia tudo, só sabia que ele iria embora. Naquele dia, eu o abracei como se fosse por você. Ele disse que precisava ir atrás do futuro dele. Depois do que soube sobre Renato, eu não pude procurá-lo. Estávamos sendo ameaçados, e eu só queria cuidar de você. Seu bem-estar sempre foi minha prioridade. Giovanni se despede, mas Ricardo chama. Pai, o senhor sempre soube que eu e Dennis éramos mais que amigos? Ou só descobriu ontem? Meu filho, quando você nasceu, eu já sabia da sua grandeza como ser humano. Sempre soube que você seria especial. Independente do que escolhesse ser, da profissão ou do caminho, você sempre seria meu filho. Sua orientação nunca mudaria isso. Eu vi o cuidado que Dennis tinha com você, mesmo vocês tentando esconder o amor. Ele te fazia feliz, e isso era tudo o que eu queria. Não havia nada a aceitar, você estava feliz, e isso me bastava. Nada do que aconteceu mudaria o fato de você ser, sempre, meu.